quebrantamento do homem exterior. Senhor Jesus. Amém. Quebrantamento do homem exterior. O homem exterior é a nossa alma, né, com seus pensamentos, mente, vontade, emoção, Sim. juntamente com o corpo, né, com o corpo físico. Então, o homem interior está lá no mais profundo do nosso ser, está no centro, está lá dentro, e ele é coberto pelo homem exterior. E aqui diz o quebrantamento do homem exterior. Para que quebrar o homem exterior? Né? Para que o homem que está dentro, interior, possa fluir. O espírito que está dentro, lá no mais profundo, possa ter um caminho para fluir. E o exemplo prático que nós vamos ver é como se fosse um frasco de perfume, né? Bem tampado, lacrado. Né? Se estiver bem tampado, lacrado, é muito difícil você sentir o aroma em perfeito, na sua plenitude, né? Talvez cheirando o frasco possa sentir algo, mas quando tem aquela perfuração que a pessoa espicha, né, ali, todo ambiente vai ser ali, como é que eu posso dizer? Vai exalar, né, em todo o ambiente. Por quê? Porque tem uma perfuração, e quando apertou ali, o que estava dentro, lá no interior, foi para fora, para o exterior, e agora as pessoas que estão no ambiente podem sentir, né, aquele perfume cheiroso e agradável. A Bíblia diz que nós temos um tesouro no vaso de barro. Sim. Você é um vaso de barro, nós somos um vaso de barro. Sim. E nós temos um tesouro dentro de nós. Sim. Mas esse tesouro, ele precisa ser muito mais valorizado que o vaso, né? Verdade. Você é o vaso, mas você não pode achar que já é o principal, que todo mundo tem que olhar o vaso, que o vaso é, né, agradável. Não, você simplesmente é o vaso que está tendo tesouro dentro de você, que é Cristo. Em outras palavras, né, nós somos como aquele jumento que carregou o Senhor Jesus, né? É porque está chiando, eu estou baixando. Nós somos como aquele jumento que carregou o Senhor Jesus. Sim. E aquele jumento, quando carregou o Senhor Jesus ali nos ombros, as pessoas faziam o quê? Colocavam folhas, né? Batiam palmas, Hosana nas alturas. De maneira nenhuma o jumento poderia achar que aquelas palmas eram para ele, né? Verdade. Já imaginou se o jumentinho fosse vaidoso? Ah, pai, todo mundo batendo palma para mim, colocando folhas de figueira, se alegrando, olha como eu sou famoso. Mas aquilo ali era para Jesus, não era para o jumento. Então, quando você é usado pelo Senhor Jesus, né? E as pessoas veem Deus na sua vida, não é você, né? Você simplesmente está sendo um instrumento que está realmente ali levando o Senhor às pessoas, né? Então, de maneira nenhuma a glória deve ser para o vaso que tem um tesouro, nem para o frasco que tem o perfume dentro, nem para o jumento que leva ao Senhor Jesus, né? Verdade. Então, irmãos, toda a glória é de Deus. Mas é justamente por isso que Deus, ele quer quebrantar o nosso homem exterior, porque em nós mesmos nós temos muitas vontades, temos muitas manias, né, que precisam de fato ser quebradas. Vamos pegar Romanos 7. Romanos 7. Amém. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele mostra que, se a gente for ler esse contexto, ele mostra que uma luta, uma batalha, né, do espírito contra a carne. Ele disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu detesto, eu acabo fazendo, né? Infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas depois ele diz, ele dá graças a Deus por Cristo Jesus, né? E no capítulo 8, versículo 1, diz que não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Senhor Jesus. Mas aqui, eu só quero ressaltar que ele mostra aqui no versículo, diz assim, o versículo 22: porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. No homem interior tinha prazer na lei de Deus. Então, quando uma pessoa ela vem até o Senhor Jesus, passa a segui-lo, ganha a realidade das coisas, né, do viver espiritual, e é regenerada, tem o Espírito Santo dentro dela, ela vai ter um prazer muito grande na palavra de Deus, né? Vai assim se debruçar na palavra, nas reuniões, na oração, tem um coração de sede e busca. Então, o homem interior, no espírito, ela tem um grande prazer nas coisas do Pai.
Sim. Mas também ainda existe um homem exterior, que é a carne. E a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito, né? Porque eles são opostos entre si, o homem exterior e o homem interior. E aí o apóstolo Paulo, nesse capítulo 7, ele mostra um pouquinho dessa luta, né? No homem interior, ele, nossa, é maravilhoso estar na presença de Deus. Mas no homem exterior, né? Coisas que o homem interior, lá no seu espírito, ele não queria fazer, quando ele dava brecha, acabava caindo, acabava pecando, porque seguia a vontade da carne. Então, nós vemos que através disso, o irmão Atmani, ele diz uma frase que o maior empecilho para a obra de Deus em nós, somos nós mesmos. Nós somos o maior empecilho para que a obra de Deus seja desenvolvida em nós. Não são as pessoas, não são as circunstâncias, né, os vizinhos, o governo, não é a esposa ou o esposo, somos nós mesmos que impedimos de o Espírito trabalhar em nós. Nós temos essa casca dentro de nós que às vezes prende e sufoca o Espírito Santo de trabalhar, e nós limitamos. Nós somos também uma casa, né? A Bíblia diz que nós somos uma casa e o Espírito Santo já habita dentro de nós. Mas como nós sabemos, uma casa tem vários cômodos, né? Tem um quarto, tem um banheiro, a cozinha, a sala, tem vários cômodos. E quando o Espírito entra, ele quer ter liberdade em nosso ser. Então ele quer ter livre acesso a todos os cômodos, né? Na sua mente, seus conhecimentos, na sua vontade, o que você vai fazer, nas suas emoções. Ele quer acessar tudo e quer ter o domínio. Mas às vezes o Espírito Santo está preso. Você trancou ele lá no banheiro. Então, o Espírito Santo só tem liberdade em mim nessa área aqui. Se tratando de outra área, não quero saber se eu sou crente ou não, eu vou fazer isso. Todas as áreas da sua vida, o Espírito Santo quer ter domínio. Senhor Jesus. Amém. Então, quando nós descobrimos isso, que nós mesmos somos o maior empecilho para que o Espírito Santo cresça e se desenvolva em nós, nós vamos deixar de olhar, né, para circunstâncias exteriores e vamos nos autoconhecer e dizer, poxa Senhor, eu realmente tenho esse conceito aqui que me impede, né? Eu tenho, por exemplo, uma preguiça que me impede de eu servir ao Senhor. Eu tenho um amor próprio que me impede de eu seguir o Senhor adequadamente. Eu tenho um orgulho que me impede de servir ao Senhor. Eu tenho uma alta exaltação. São tantas coisas que nós temos que às vezes nos atrapalham, né? E nós seguimos o Senhor Jesus adequadamente. E foi o que Jesus disse: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Então, o José Ramon falou ontem aqui, seguir o Senhor não é assim tão fácil como muitas pessoas falam, porque você tem que negar a si mesmo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Senhor Jesus. Amém. E aí, como nós temos esse homem exterior, né? Que o Espírito Santo às vezes fica lá dentro, ele precisa ser rompido, esse homem exterior. Vamos pegar João 12, 24 a 25. Nossa. João 12. Caindo na terra, não morrer, fica ele só, né? E aí os pássaros podem até comer. Mas se ele morrer, né? Se ele for enterrado, se ele morrer, ele produz muito fruto. Senhor Jesus. Amém. A vida está no grão de trigo, mas há uma casca muito dura do lado de fora. Enquanto essa casca não for rachada e aberta, o trigo não pode brotar nem crescer. A questão aqui não é se há vida dentro, mas se a casca externa foi rachada. Você tem ali, por exemplo, no feijão também, né, o grão, ele tem a casquinha, tem a pelezinha, né? E se você pegar, quando ele está brotando, ali ele abre, no meio é rompido e vai nascendo um brotozinho, ele vai brotando. Então, para que a vida possa fluir, precisa haver o rompimento do exterior. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, por isso que nós cantamos no New Winners, quebra a casca para o Senhor, né? Sim. Quebra a casca para o Senhor. Por quê? Porque nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, mas
a sua utilidade a Deus vai depender se a casca foi rompida ou não. Porque se a casca não for rompida, você pode até servir a Deus, mas você vai servir a Deus com suas habilidades naturais, vai servir a Deus no automático, vai ler a Bíblia, mas não vai sentir nada, vai orar, mas não vai tocar em Deus, vai estar na reunião, mas tanto faz como tanto fez, vem, volta, é tudo a mesma coisa. Você está servindo numa rotina sem nenhum sentido e sem nenhum significado. Mas quando a casca é rompida, quando a casca é rachada, a vida pode fluir, pode alcançar outras pessoas. Se a vida não fluir, a minha vida não vai ser bênção, né? Nem para a igreja, nem para os irmãos. E eu posso ser um problema na igreja, como esse livro que eu estou lendo desfruta. Por quê? Porque eu vou agir segundo o meu homem natural. Eu vou querer as coisas segundo o meu conceito, tudo de acordo comigo, mas essa casca precisa ser quebrada. Senhor Jesus. E o versículo 25, já são leu. Quem ama a sua vida, perde-a. Né? Ó Senhor Jesus. Então, essa casca é a nossa própria vida. E se nós amarmos a nós mesmos, odiar a vida é você se sacrificar pelo Senhor Jesus. É você realmente negar a si mesmo, mesmo o seu corpo, para obedecer e para fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus. Então, que o Senhor nos ajude para que essa casca seja quebrada. Como é que a casca é quebrada? Sofrimentos, provações. Quando o grão é enterrado ali, a temperatura é muito alta, o calor é imenso, ele precisa de umidade, precisa de calor, tem o peso da terra sobre ele, e todos esses elementos fazem com que a casca seja rompida. Então, na igreja você está e ali o Senhor quer trabalhar. Então, Deus, ele envia situações, depois os irmãos podem ler aqui algumas frases, né? Deus envia algumas situações, disciplina do Espírito Santo, sofrimentos, e isso tem um objetivo, é romper a casca. Às vezes Deus quer quebrar o nosso orgulho, o meu orgulho, né? Então ele pode enviar algo específico para mim, para que ele quebre esse meu orgulho. Às vezes Deus quer quebrar o meu amor próprio, então Deus vai enviar algo específico para que o meu amor próprio seja quebrado. E aí vai depender, eu preciso de fato me sujeitar e entender. Quando nós possamos ter essa visão, você vai orar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso em minha vida? Aí você vai entender que Deus, muitas vezes, ele permite para que a casca seja rompida. E você que antes era uma pessoa orgulhosa, de repente você se torna uma pessoa mais humilde. Você que antes era, sei lá, uma pessoa arrogante, invejosa, soberba, né? Você vai sendo transformado porque a casca foi rompida. Antes você era assim, a casca rompeu, você agora vai ser uma pessoa tratada, uma pessoa, né, tratada e transformada pelo Espírito Santo. O vaso de alabastro tem que ser quebrado. Marcos 14, o versículo 3. Aí, calma, daqui a pouco eu coloco aquele vídeozinho. Fazemos aqui, né? Ó Senhor Jesus, que essa mulher, ela tinha um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E diz assim: e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então, tinha ali um perfume caríssimo, muito valioso, puro, representando, trazendo para a nossa linguagem, o Espírito Santo dentro de nós, né? Muito valioso e totalmente puro. Mas, para que esse Espírito Santo possa fluir de nós, transbordar e tocar vidas, o vaso exterior precisa ser quebrado. Eu tenho ainda: Senhor, quebra o meu orgulho, né? Eu quero descer como Naamã, né? Então, o vaso tem que ser quebrado. E Deus, esse é o trabalhar de Deus. Nós só podemos ser úteis a Deus na medida que somos quebrantados, na medida que nós somos trabalhados por Deus, né? E nossa utilidade vai depender do tanto de tratamento. Porque se eu servir o Senhor no meu ego, em mim mesmo, não vai ter como isso gerar um fruto, né, para o Senhor. Vai ser obras da carne, e se algo for gerado, não vai permanecer, né, porque não vem do Espírito. Ó Senhor Jesus, então o vaso tem que ser quebrado. O vaso era bonito? Era, mas foi quebrado. Você pode ter habilidades, pode ter dons, pode ter méritos, conhecimento, mas não é isso aí que Deus quer que seja exposto. Deus quer que o que está dentro de você é que seja exposto, né? O perfume valioso, esse é que pode
alcançar toda a casa e conquistar as pessoas, né? Amém. Então, irmãos, não devemos colocar o nosso valor simplesmente no frasco, mas valorizar o perfume que está dentro. Amém. Ó Senhor Jesus, desde que fomos salvos, nós fomos tocados várias vezes, de várias maneiras pelo Senhor, e tudo isso com o propósito de quebrar o nosso homem exterior. O que é quebrar? É nos despojar do orgulho, da autoconfiança, do amor próprio, da exaltação, né? A fim de que o Espírito seja liberado. Senhor Jesus, então todas as provações que nos sobrevêm, todos os sofrimentos, todas as disciplinas têm esse objetivo, é quebrar o homem. Às vezes a provação pode ser no seu dia a dia, durante vários anos Deus vai tratando com você naquilo, e você vai sendo cada dia mais sendo transformado. Aí você vai pegar o percurso. Se eu olhar 10 anos atrás eu era assim, 5 anos atrás eu era desse jeito. Hoje, graças ao Senhor, Deus já está me transformando, eu já consigo ser assim. É porque Deus está trabalhando. E também tem pessoas que Deus trabalha repentinamente, né? Do nada acontece alguma tragédia, algo forte na vida da pessoa, na família, que ela não tem nenhuma reação a não ser buscar Deus, se colocar diante do Senhor, e ali é uma transformação. Verdade. Ou seja, uns é repentino, outros é paulatinamente, é gradativamente. Verdade. E outros é a mistura dos dois, mas em comum nós temos que Deus vai trabalhar para quebrar a casca exterior para a vida poder fluir, né? Verdade. E aí nós vamos servir ao Senhor em novidade de vida, no Espírito, e não no automático, porque nós aprendemos a fazer, mas porque nós vamos sendo guiados pelo Espírito. Verdade. Cauã vai colocar um louvor que toca sobre o vaso de alabastro. Aí eu vou pedir os irmãos para acompanharem a letra, e depois, se possível, nós vamos cantar. O perdão que recebeu, entrega em amor, todo tesouro seu, para adorar a Deus. Adorar a Deus, carrega sem emoção. Adorar a Deus, é algo espiritual nos corações. Pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado, e o perfume tem que ser totalmente derramado. Conhece a grandeza, o perdão que recebeu, entrega em amor, todo tesouro seu, para adorar a todo tesouro seu, para adorar a Né? Os corações. Adorar a Deus é muito mais do que erguer as mãos, né? Ou seja, é muito mais profundo, irmãos. Muitas pessoas podem dizer, né, que estão adorando a Deus, e às vezes é simplesmente uma emoção, na empolgação, mas Deus quer que ele seja adorado em espírito e em verdade, né? E isso é uma rendição quando o homem exterior ele é quebrantado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu vou finalizar fazendo uma leitura aqui. Meus irmãos, como a gente diz, emprestem os seus ouvidos. Diz assim: ninguém é mais belo do que alguém que está quebrantado. A teimosia e o amor próprio cedem lugar à beleza na pessoa que foi quebrantada por Deus. Vemos Jacó no Antigo Testamento, como mesmo no ventre da sua mãe, lutava com seu irmão. Era sutil, enganoso e traiçoeiro. Por isso sua vida estava cheia de tristezas e mágoas. Ainda jovem, fugiu do seu lar,
durante 20 anos foi logrado por Labão. A esposa do amor de seu coração, Raquel, morreu prematuramente. O filho do seu amor, José, foi vendido. Anos mais tarde, Benjamim foi preso no Egito, outro filho dele. Deus tratou com ele sucessivamente e Jacó encontrou infortúnio após infortúnio. Deus o feriu uma vez, duas vezes. Na realidade, sua história inteira pode ser descrita como sendo uma história de ser ferido por Deus. Finalmente, depois de muitos tratamentos desse tipo, o homem Jacó foi transformado. Durante seus últimos poucos anos, era bem transparente. Quão nobre era sua resposta a Faraó. Quão belo foi seu fim quando adorou a Deus apoiado no seu bordão. Quão claras eram suas bênçãos pronunciadas sobre seus descendentes. Depois de ler a última página da sua história, queremos curvar a cabeça e adorar a Deus. Aqui temos alguém que está amadurecido, que conhece a Deus. Várias décadas de tratamentos tiveram como resultado que o homem exterior de Jacó foi quebrantado. Na sua velhice, o quadro é belo. O irmão Otmani não mencionou, mas também Jacó lutou com Deus e teve sua coxa manca, né? Então, irmãos, foi tocada e ficou manco. Então, nossa vida ela é marcada também por ferimentos, né? Por Deus tratando o nosso ego, para que isso é amor, né? Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então, se Ele percebe que o meu ego está muito duro, eu não consigo ouvir, não consigo receber uma exortação, não, né, alguma coisa, Deus vai tratar justamente ali naquela parte. Se o Senhor percebe que eu tenho um certo orgulho, uma certa exaltação própria, Deus vai me colocar lá embaixo para eu aprender. Ou seja, cada um tem um ponto específico de tratamento e Deus, como médico dos médicos, Ele sabe a sua necessidade e vai tratar justamente naquilo. Aquilo que você mais quer, por exemplo, se for de si mesmo, Ele pode reprimir para que Ele faça você aprender essa experiência, né? Alguma experiência que Ele quer que você aprenda. Mas cada um tem o devido tratamento e nada é por acaso. É Deus que sabe quantos fios tem na cabeça, sabe de tudo, então Ele sabe exatamente o que ocorre para o nosso bem. Nos nossos olhos, né, nem sempre a gente vai achar que é para o bem. Por exemplo, se eu recebo a disciplina de Deus em um acidente, eu vou achar que é para o meu bem, tive um acidente, mas Deus é soberano. E talvez depois daquele acidente eu possa ter uma vida agora regrada ali aos pés do Senhor Jesus, possa ter uma transformação. A Bíblia diz que na hora a disciplina não parece ser motivo de alegria, né? Mas às vezes você cresce muito por meio de uma situação. Você aprende, você amadurece. E Deus precisava fazer com que permitisse que aquilo acontecesse para que você se transformasse em uma nova pessoa. Ainda diz assim o texto. Porque é que depois de muitos anos de tratamento, algumas pessoas permanecem inalteradas. Algumas pessoas têm uma vontade forte, alguns têm emoções fortes e outros têm uma mente forte. Visto que o Senhor pode quebrantá-los, porque depois de muitos anos alguns ficam sem transformação. Cremos que há duas razões principais. A primeira é que muitos que vivem nas trevas não estão vendo a mão de Deus. Enquanto Deus está operando, enquanto Deus está destruindo, quebrando a casca, né? Não reconhece que é da parte dele. Estão destituídos de luz e somente veem homens que se opõem a eles. Imaginam que se o meio ambiente é realmente difícil demais, que as circunstâncias são as culpadas. Assim continuam nas trevas e no desespero. Que Deus nos dê uma revelação para ver o que é da mão dele, a fim de que nos ajoelhemos e lhe digamos: és tu, visto que és tu, eu aceitarei. Pelo menos devemos reconhecer de quem é a mão que trata conosco. Não é a mão humana, nem a mão da nossa família, nem a dos irmãos e irmãs na igreja, mas sim a de Deus. Precisamos aprender como nos ajoelhar e beijar a mão, amar a mão que lida conosco, assim como fazia Madame Guyon. Precisamos ter esta luz para ver, seja o que o Senhor fez, aceitemos e cremos. O Senhor nada pode fazer de errado. Então, a primeira causa aqui de alguém que pode ficar sem transformação, mesmo tendo muitos anos aos pés do Senhor, é que ele tem uma vontade própria, obstinada, e não deixa de ceder por nada. Então, se ele acredita, né, vai colocar a culpa na circunstância.
alguém está perseguindo ele vai simplesmente revidar, vai partir para a briga, porque ele acha que ali são os homens, mas às vezes Deus está permitindo para trabalhar nele, né? Então são muitas situações que Deus levanta, como ele mostrou aqui, na família, na igreja, no trabalho, no meio social, seja ele qual for, e às vezes é a mão de Deus que Deus permite, né, que venha oposições sobre nós, algumas situações, mas isso é para Deus nos transformar. Aí vai depender, se a gente entender, rapaz, Senhor, se é a tua mão, que o Senhor quer me transformar em algo, me melhorar em algo assim, eu aceito, Senhor, teu trabalhar, né? E ali Deus pode transformar por meio dessa prova. Se você resistir, murmurar, reclamar, aí vai passar anos e anos e você nunca vai permitir que Deus trabalhe na área da sua vida. E se você era orgulhoso, vai continuar orgulhoso. Se era invejoso, vai continuar invejoso. Sei lá, se era briguento, vai continuar briguento, porque você não está permitindo Deus trabalhar. A segunda razão é essa. A segunda razão é essa aqui agora. Outro grande impedimento à obra de quebrar o homem exterior é o amor próprio. Devemos pedir que Deus remova o coração do amor próprio. À medida em que Ele lida conosco, em resposta à nossa oração, devemos adorar e dizer: ó Senhor, se isto for da Tua mão, que eu aceite do meu coração. Lembremos-nos de que a única razão para todo mal entendido, toda irritação, todo descontentamento é que secretamente amamos a nós mesmos. Assim, planejamos um modo mediante o qual podemos livrar a nós mesmos. Muitas vezes os problemas surgem porque procuramos uma via de escape, uma fuga da operação da cruz. Senhor Jesus. Estas pessoas... Cadê aqui? Muitos sobem a cruz com certa relutância, ainda pensando em beber o vinho com fel para aliviar suas dores. Todos aqueles que dizem: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu, não beberá do cálice do vinho com fel. Somente podem beber um cálice, não dois. Estas pessoas não têm qualquer amor próprio. O amor próprio é uma dificuldade básica. Que o Senhor nos fale hoje de tal maneira que possamos orar. Ó meu Deus, vi que todas estas coisas vêm de Ti. Todos os meus caminhos, estes 5 anos, 10 anos ou 20 anos são de Ti. Operaste de tal maneira que atingiste Teu propósito, que não é outro senão que a Tua vida seja vivida através de mim. Mas eu fui tolo, não vi. Fiz muitas coisas para escapar e assim adiei o Teu tempo. Hoje vejo Tua mão, estou disposto a me oferecer a Ti, mais uma vez coloco-me nas Tuas mãos, ó Senhor Jesus. Então, outra razão é o amor próprio. A gente se priva de sofrimento, né? Quando algo está acontecendo, a gente já quer logo ver algum meio, porque nós amamos a nós mesmos, né? Mas às vezes Deus quer trabalhar para que nós possamos até mesmo ser quebrado o amor próprio. E aí você às vezes está sujeito a permitir que as pessoas falem mal de você, te critiquem, e você coloca sua reputação diante de Deus e deixa as pessoas falarem, porque você está consciente consigo mesmo, você está em paz com Deus. Então, são muitas formas e muitos tipos de Deus trabalhar, né? Mas Ele começou uma boa obra. Vou finalizar lendo as frases aqui. A mão de Deus está sobre você para quebrantá-lo, não segundo a sua vontade, mas sim a dele. Não segundo os seus pensamentos, mas sim os dele. Não segundo a sua decisão, mas a dele. Nossa dificuldade é que, à medida em que Deus nos resiste, culpamos as outras pessoas, reagimos como aquele profeta que, cego à mão de Deus, culpava o jumento por recusar-se a fazer o movimento sequer. Balaão, o jumento que viu o anjo, Balaão não viu nada, o jumento, né, ficou parado, como é que chama isso? Ficou parado ali, esqueci a expressão que chama, quando fica parado. Isso. Como é repetir? Ficou empacado e agora o jumento não ia nem para a direita nem para a esquerda, e Balaão batendo o jumento não ia mais, porque o jumento estava vendo o espiritual na frente dele, mas o profeta Balaão não estava tendo a visão. Então, para ele o problema era o jumento. Então, irmãos, às vezes, né, tem uma circunstância que nos paralisa, algo assim, e a gente está pensando que é o jumento, ou seja, algumas pessoas, ou a circunstância, e a gente fica querendo bater de volta, mas às vezes é a mão de Deus ali para nos tratar. Deus não quer que a gente avance em um determinado sentido, talvez, né? Senhor Jesus, a medida do seu serviço é determinada pelo grau da disciplina
e do quebrantamento. São necessários muitos quebrantamentos em muitas áreas das nossas vidas para chegarmos a um lugar de utilidade. Quanto mais quebrantado, mais você vai ser útil para a igreja e para Deus. Devemos deixar que o Senhor rache totalmente nosso homem exterior, de modo que ele possa achar um caminho para suas operações. O Senhor deseja quebrar nosso homem exterior, a fim de que o homem interior possa ter uma via de saída. Quando o homem interior for liberado, tanto os descrentes quanto os cristãos serão abençoados. Pode passar. Então, Deus quer quebrar para o homem interior fluir. O último aqui. Deus está operando incessantemente em nossa vida. Muitos anos de sofrimentos, provações, impedimentos, trata-se da mão de Deus, que dia após dia procura levar a efeito sua obra de nos quebrantar. Você não vê o que Deus está fazendo neste ciclo interminável de dificuldades? Senão você deve pedir a Ele: ó Deus, abre os meus olhos a fim de que eu perceba a tua mão. Quão frequentemente os olhos de um jumento são mais agudos do que os de alguns que se denominam profetas. Então, que o Senhor nos dê sensibilidade para que, quando os tratamentos vierem, nós possamos permitir que Deus nos transforme por meio deles, né? Amém. Nos tornemos cada vez mais pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.